Podem falar, podem perguntar, tá? Então eu vou falar as dúvidas que vieram e depois vocês falam a de vocês. É igual a mandala, né? Me perguntaram sobre a mandala do rei essa semana no meu Instagram. Se eu adotaria e se eu recomendo, tá? A mandala, ela teve origem no hinduísmo. Foi feito, eles faziam esses desenhos em forma de círculo, né? Colocando nada definido, não tem assim um desenho certo para fazer a mandala, mas que fosse para concentrar esse movimento círculo, é para você concentrar a energia. E quando você está elaborando essa mandala, o objetivo é que você concentre a energia no pedido que você está intencionando na mandala, para que ele se realize. Existem as mandalas do Reiki, que eles colocam o símbolo Chokurei no meio e desenham a mandala em volta do símbolo Chokurei. O que eu acho? Eu gosto de mandala, eu sempre gostei. Acho assim, tem umas lindas, tem uma pintada, então eu acho que vai do acreditar da pessoa. Quando você acredita em alguma coisa, ela acontece, né? Então, se você faz uma mandala do Reiki, enviando o Reiki para essa mandala e intencionando algum pedido, alguma coisa que você queira que aconteça ou que haja cura, eu acho que acontece. Tudo depende do que você acredita, né? Se você acreditar, deve fazer. Foi o que eu aconselhei para a pessoa. Se você acredita, já é 50% do caminho andado, porque 50% é a nossa fé e o resto é a técnica que faz. A técnica que você está utilizando vai atuar com 50% já efetuado, tá? Então, podem fazer, não tem problema nenhum. Me perguntaram se pode enviar Reiki durante os 21 dias. Primeiro, quem pode enviar é somente a partir do nível 2, tá? Enviar Reiki para a distância para alguém. Então, quem entra no nível 2 vai aprender a técnica do envio de Reiki à distância, tá? E você pode fazer isso depois de sintonizado e cumprido o período de 21 dias. Por que o período de 21 dias eu tenho que cumprir? Já vou responder uma outra pergunta. Os 21 dias depois da sintonização é a acomodação da energia que você recebeu. Então, por exemplo, você foi sintonizado no nível 1, eu tenho que cumprir os 21 dias, porque nesses 21 dias, essa energia está fazendo a minha autocura, a minha ressignificação de alguns traumas, de alguns bloqueios, até da sua forma de pensar, seu jeito de encarar, de você mudar esses padrões, tá? Então é uma forma de você começar a se conectar com você e a energia. Por que a meditação gachô? A gente fala, é só pôr as mãos aqui em oração? Não, é muito mais que isso. Porque nesse 1 minuto ou 2 que você fica, você está fazendo a meditação. Quando você para respirar e inspirar, esses 2 minutos ou 1 minuto que seja, você está meditando. Você está num processo de introspecção com o seu próprio ser. Você está se conectando com a energia aí, tá? Então, é por isso que é chamado meditação gachô. Eu gosto de ficar mais de 1 minuto. Eu gosto de pedir para as pessoas respirarem 3, 4, quanto tempo eu sentir que é necessário. Porque se a pessoa está muito ansiosa, assim, eu falo, respira mais uma vez e mais uma vez, sabe? Porque a pessoa vai aprendendo a relaxar. Por exemplo, quando vocês começarem a atender alguém, se sentir que a pessoa está muito ansiosa, fica 10 vezes, manda respirar 10 vezes e soltar, porque é o momento dela se introspectar. Ela está entrando, fechando os olhos
e se concentrando na sua respiração, é o momento dela estar se encontrando com ela, né? Ela está ficando assim, deixando aflorar os sentimentos dela, ela está permitindo que a energia Reiki flua para a cura, tá? Então é isso, por isso que é muito importante, não parece, por isso que é chamado de meditação Gachô. É você, nesse minuto, nesses 2 minutos, 3, 5, é o tempo de você estar fazendo uma meditação, tá? Isso é a meditação. Para quem não sabe, meditação não é só você fechar os olhos e você achar que você está meditando. Se você começar a pensar em outras coisas, você não está meditando. É um minuto que você tem que ficar pensando só na sua respiração. Eu já vi pessoas que são práticas em meditação. Teve um, eu não sei o que ele era, mas ele chegava ao ponto de ouvir o coração dele bater, de tão grande a introspecção que ele fazia. Ele ouvia, né? Ele ouvia. Então, é uma coisa assim, já vi, uma vez eu fui para Tailândia, e aí tinha um monge que ele morreu meditando. Ficou o corpo, ele estava no vidro, né? Dentro de um vidro, na posição de meditação. Ele foi embora, ele morreu meditando. E aí eles puseram um óculos, porque o olho sumiu, né? O olho decompôs, porque é água praticamente, é uma coisa assim que fica aberta, ficou um vazio aqui dentro do olho, acho que com o tempo. E ele morreu meditando. Ele nem sentiu, ele foi embora, sem sentir dor, sem sentir nada. Então a meditação é uma coisa que nos leva além desse mundo, sabe? Ele pode nos levar assim, fazer viagens com isso, né? De tanto que você se introspecta, né? Você entra em conexão com o seu ser espiritual, né? Com aquele que está lá mais profundo, além da matéria. A matéria é apenas ele conduz nosso espírito, né? A matéria é matéria. Então, é por isso que a gente tem que se concentrar nessa meditação Gachô. Quando a gente põe as mãos e se concentra na respiração, é um momento de meditação, né? De introspecção. E isso, o que é a sintonização, né? A sintonização é você se concentrar para receber energia Reiki de determinado nível e você fazer, o mestre fazer a sua sintonização, que é a sua conexão com seu nível, nível 1, nível 2, nível 3A e o mestrado. A única sintonização diferente é o mestrado. Ele tem algumas palavras diferentes, mas o mestrado, por isso que o mestrado nunca mistura com os outros níveis. Os outros níveis são iguais. É a única hora que muda é quando o mestre declara que fulano vai ser sintonizado no nível tal, sabe? Indicando. É a sua conexão com a energia. A gente faz a canalização com a energia, tá? A energia declarada. Nível 2. Por que tem que saber traçar os símbolos, né? E antes eu não falava nada. Aí chegava no mestrado, a pessoa bloqueava. Porque ela tem que saber, no mestrado ela tem que saber, além dos símbolos do mestrado, não são difíceis, mas ela tem que saber os 4 símbolos, traçar o símbolo. Por que tem que saber traçar o símbolo? Porque se você não vai mentalizar um símbolo, só com a foto do símbolo. Você tem que, às vezes, você tem que traçar mentalmente o símbolo. Se você traçar um traço errado, ao contrário, por exemplo, lá tem, a partir do nível 2, quando você aprende o símbolo, tem também a instrução de como você traça os símbolos.
Então tem o risquinho primeiro, você tem que começar da direita da esquerda para a direita, depois o seguinte você vai começar de cima para baixo, aí o outro assim você vai começar da direita para a esquerda. Então todo ideograma ele tem um sentido. O japonês, só de ver o ideograma que você traçou, ele sabe se você fez certo ou se você fez errado, pelo traçado. E o traçado indica onde você começou, quando você começa e quando você termina. Então, eles falam que um traçado diferente muda o sentido do ideograma. Por isso que é importante seguir o traçado. Porque quando você vai utilizar ele mentalmente, se também você não souber traçar, você vai ver, é como se você visse assim, um abacaxi. Você viu o abacaxi, aí você fecha os olhos, você vê o abacaxi, mas você vê o formato, você só vê o geral. Você não sabe quantas casquinhas tinha esse abacaxi, quantas pétalas tinha esse abacaxi. Se alguém pedir que você desenhe esse abacaxi, você vai ter que desenhar todas as pétalas do abacaxi. Você vai desenhar um machucadinho que tinha lá no abacaxi, sabe? Então você vai ter que desenhar ele exatamente como você está vendo, né? Se você só de olhar, a memória visual é uma coisa, você vê ele por um todo, mas quando for fazer detalhes, você não vai conseguir fazer só olhando, você tem que saber traçar. Então não é difícil, gente. Eu falo assim, nunca tentem decorar um símbolo ele por inteiro, façam por parte. Por exemplo, Hon Shazen Shonen. Então desenha o Hon, o ideograma do Hon, até você saber desenhar ele sem olhar. Aí depois você acrescenta o Sha, aí Hon Sha. Aí você desenha o Hon, que você já sabe, e o Sha, até aprender a decorar. Aí vai por parte, fica mais fácil. É assim que a gente faz no Japão, quando a gente tenta aprender uma palavra. Uma palavra tem vários ideogramas, e é assim que eu aprendo, que eu aprendi lá, né? E na escola japonesa também ensina assim, é por partes. Não dá para fazer inteiro. Se quiser desenhar o Hon Shazen Shonen de uma vez, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque é muito traçadinho, sabe? É muito risquinho. É de lá para a esquerda e é por cima para baixo. Ou tem uns que você tem que fazer de baixo para cima, sabe? Então, são coisas assim difíceis para gravar na cabeça. Principalmente que vocês não têm esse contato com a grafia japonesa. E eu fico, às vezes, abismada de certas pessoas desenharem tão rápido. Aí eu fico preocupada. Fico preocupada porque vai desenhar errado, tá falando Hon Shazen Shonen, mas não é. Porque já mudou o sentido. Se escreveu. Isso a Rita, a Tieme, sabe disso. Elas sabem muito escrever, falar, tanto acho que a Rita quanto a Tieme, né? Então, elas sabem o quanto é difícil, né, escrever. E o japonês, nossa, ele bate o olho e ele já sabe que você traçou errado. Não é verdade? Então, e isso, a gente que está lá já tem dificuldade, o próprio japonês tem dificuldade. Se ele não ficar lendo, treinando, ele não consegue nem escrever. O jornal japonês é cheio de ideograma japonês. E não é todo mundo que lê. E pasmem, não é todo japonês que consegue ler todos os ideogramas. Não, a gente pensa que sabe, mas não sabe. Tem um monte de gente que não sabe. Eles sabem o básico, mas o mais difícil eles não sabem. O Hon, eu sei de cor e salteado, porque toda livraria tem um Hon. Hon é livro, é o outro significado do ideograma. Então, toda livraria, em vez de, não tem em inglês, book, você foi lá no bookstore, né, não sei, então tem o book, né, escrito em toda livraria nos Estados Unidos. No Japão é o Hon,
é o Kandi, é esse ideograma do Ron, que está lá, que significa também livro, né? O ideograma, às vezes, no conjunto, ele tem outro significado, ainda mais essa. Se você escrever com outro ideograma, ele dá um outro sentido. É uma mistura, assim, uma coisa bem louca, né? Mas é isso. Então, por isso que tem que saber traçar os símbolos, porque você vai começar, até o mestrado, você tem que traçar os símbolos nas mãos. Você tem que fazer a autoaplicação com os símbolos nas mãos. Depois do mestrado, a pessoa tem o livre-arbítrio de continuar ou não. Ela vai sentir, porque ele já é mestre. Então, você se tornando mestre, você tem o livre-arbítrio de agir de acordo com a sua intuição. Se você não sentir necessidade, muitas vezes eu não sinto necessidade de colocar os símbolos. Às vezes o símbolo me aparece numa aplicação. Eu estou fazendo a aplicação, aí eu vejo o símbolo e alguma coisa me chama, o Chokurei. Aí eu mentalmente desenho na pessoa o símbolo, não necessariamente nas mãos. Mas o curso inteiro tem que saber desenhar nas mãos, porque é uma prática, não é que é obrigado, é uma prática que você tem que fazer até se tornar mestre. Os 5 princípios, muito importante, gente, é uma coisa que eu falo desde a primeira aula, ali na Semana Trilogia do Despertar, falo todas as lives, falo na 4ª aula que os 5 princípios, além de ser princípios que norteiam a nossa conduta, a nossa maneira de ver a vida, a maneira um minutinho, tá, Tia? A maneira de você atuar com outras pessoas é uma filosofia de vida. É você adotar essa filosofia de vida e viver ela. Não adianta só falar, não adianta só falar da boca para fora, sabe? É viver. Numa hora, por exemplo, o Joéder, nunca me esqueço, e ele é exemplo para toda a aula, a 4ª aula que eu faço na minha semana. Eu falo assim, tem um aluno que antes dos 5 princípios, ele pegava, quando chovia, vinha as rãs, ele mora num condomínio, vinha as rãs perto da casa dele, eu entrava dentro de casa. Ele chutava com a vassoura. E ele me chegou a falar que depois que ele começou a falar os 5 princípios, ele não consegue mais fazer isso. Ele pega a rã e leva ela para o lago. E isso é um exemplo. Eu falo para todos os alunos, seu Jana, que eu acho assim, você começa a ver até o animal que está na rua de uma forma diferente. Porque lá você diz, e só por hoje você tem todo o respeito por todos os seres vivos. É verdade. Essa da rã, eu morro de medo de perereca, de rã, e toda vez que eu vejo uma eu lembro do Joéder. Eu não tenho coragem de pegar na mão, nem de... Aí o meu marido vai, pega com a pá e leva para outro lugar, sabe? Né? Então é isso, é praticar também, né? Só por hoje me mantenho calma? Sim, antes de eu tomar uma atitude, responder, eu vou pensar, eu vou me manter calma. Então, como eu vou me controlar? Eu não vou deixar o meu ímpeto agir, né? Eu vou me controlar. Vou me manter calma, como eu digo, eu estou dizendo para mim, só por hoje me mantenho calma, então eu vou me manter calma, né? Sem preocupações. Vier uma preocupação, então eu começo a falar para minha mente, só por hoje, sem preocupações. Eu ordeno que saia essa preocupação da minha cabeça, porque hoje eu não quero ter preocupações. Vou viver o dia de hoje. Isso é uma filosofia de vida. E a gente tem que viver esses 5 princípios, tá? Viver, só por hoje eu sou gentil com todo mundo, eu vou ser gentil, antes de eu responder, eu vou ser gentil, eu vou querer ver o lado dessa pessoa, por que ela está agindo assim, eu vou ter mais compreensão, né? Na forma de atuar com essa pessoa.
Tieme, fala. Pode falar. Já. Então, é que aquela que você estava falando, né, dos kanji, dos ideogramas, dos símbolos, né? É uma coisa assim que, logo de cara, né, o Konshazen Shonen, quando eu conheci o Konshazen Shonen, bom, pra mim foi fácil, né, de escrever, mentalizar, assim, tudo, né, esse símbolo. Aí, mas assim, é porque também cada traço, assim, também, né, como você falou, o Kon é o livro, né? Aí, no caso, o chá fala pessoa. Aqui, assim, né, geralmente fala como pessoa. O zen é como certo, né? Como certo. E o shonen, o nen, ele ainda como eterno também, né? E se a gente escreve ele como separar, ele fica como agora e coração. Então eu achei um significado tão bonito. Assim, se a gente colocar livro, pessoa, certa, agora, ou tipo eterno, né? E também como também tem um ideograma do coração, né? Aí olhando esses ideogramas, eu lembrei também dos meus velhinhos, das minhas crianças, né? Que agora eu vou trabalhar na creche dos velhinhos. E lá a gente tem que fazer, a gente assim, agora que eu vou começar a fazer com eles também, né? Mas antes, enquanto eu fazia outros serviços, as meninas que trabalhavam, todo dia eles fazem yoga. Quando finaliza o dia, assim, antes deles ir embora, eles têm que fazer yoga. Assim, eles falam para relaxar, né? Depois de um dia agitado, essas coisas assim. E eles usam a palavra namastê, né? Namastê, e eles falam assim, façam cachorro. Olha. A primeira vez que eu ouvi gachô, assim, né, lá entre os japoneses, assim, tudo, nossa, eu falei, meu Deus, aqui é o lugar, sabe? mas assim, né, eu nunca... E eles fazem, tipo assim, todos eles falam, tipo, façam cachorro, sabe assim? Mas eles só não falam assim, agora sem intenções, assim, né? Tipo, eles só falam assim, façam cachorro, respira, expira. A pessoa, no caso, fica uma pessoa lá na frente, instruindo todos eles a fazerem o mesmo, né? Quem tá instruído, eu pelo menos, já tentei, mas eu não consigo, né? Tipo, instruir e fazer ao mesmo tempo, né? Tipo, respirar fundo, né? E agora solta, tipo, então eu fico lá assim, né? Só na posição gachô, mas tipo falando, respirem fundo. Aí eu dou um tempo, sei eu fazer, né? E eu espero eles, dou um tempo pra eles fazerem, né? Tipo, respira fundo, agora expira. Mas tipo assim, não que eu falo assim, respira fundo já, eu também fazer. No caso, assim, né, como você estava falando, fazer o cachorro, tá meditando, assim. No caso, tipo, se eu tô lá em cachorro e só instruindo, eu não tô em meditação, né? Não, porque você tá instruindo, né? Instruindo, né? Instruindo. Mas aí, tipo assim, então não tem como eu fazer as minhas intenções ali pra eles? Tem. Você vai fazer mentalmente ou falar, né? Porque eles não... esse cachorro que você faz, você não aplica o reiki, né? É isso? Não. É só a posição mesmo. Então, o cachorro que você está fazendo é uma forma deles agradecerem o dia. Então, você pode, né, na hora que estiver fazendo o cachorro,
não é o gachô do reiki. Então você está fazendo o gachô no sentido da palavra. O gachô acho que é um agradecimento, né? É mais ou menos isso. Então você vai falar, agradecemos, pedir para eles, você pode ir falando, respira para eles relaxarem e aí você fala, vamos agradecer o dia de hoje, pelo dia que nós vivemos, pela alegria que nós passamos. Você pode falar o que você sentir, sabe? Mas não que para você fazer o reiki você teria que fazer o Rei de Rô, colocar a intenção e começar a aplicação do reiki. Mas só o gachô, acho que é no sentido da palavra, é um agradecimento, né? É tipo um agradecimento que você está fazendo, tá? Pode ser feito sim assim, tá? Sem problema. E respirar, quando você respira, você também está fazendo. Respira fundo, você está respirando, solta, respira e solta. Você está concentrada, tenta fechar os olhos, porque você está concentrada no ato de respirar e você só está guiando, né? Guiando. Então você pode, lógico, se concentrar, conectar com eles através da sua intenção, que é proporcionar um momento bom, né, de agradecimento pela vida, sabe? É isso. Eu acho assim, você está dando um momento de paz que você está proporcionando para eles, de consciência de agradecimento, né? Então é uma intenção muito boa, eu acho interessante você fazer. É difícil, né? Isso lá, nunca vi. Então esse é o lugar mesmo que você deveria estar. Daqui a pouco você faz o reiki, você pode fazer o reiki em grupo com eles. Você pode falar, eu acho que você pode introduzir isso para eles, sabe? A posição de meditação é a mesma do gachô. E quando se fala o namastê, significa que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Por isso que ele falou, fique em gachô, pela posição, não pelo... Não, mas isso é o japonês. Você não está entendendo, Alaide. É o japonês que está falando, ele tem uma outra cultura, tá? Eles falam namastê por uma questão de talvez eles já tiveram prática de yoga. E a professora de yoga lá no Japão também falou namastê, né? Porque tudo isso vem de origem do hinduísmo, né? Então, eu acho assim, não nesse sentido que você está falando, Alaide. O gachô deles, em japonês, gachô significa agradecimento, tá? É um momento de agradecimento, entendeu? É por isso que eu tô falando para ela, porque ela tá no Japão, ela mora no Japão, né? Então é diferente do Brasil, é diferente de tudo, né? Mas o que você pode, não sei se eles conhecem o reiki, mas você pode fazer 5 minutos de aplicação no grupo. Você é nível 3A, você já pode fazer para o grupo. E falar assim, vamos fazer reiki, né? E se eles perguntarem, é uma técnica de cura. E isso vai ajudar muito eles, pela idade, porque são todos velhinhos, né? Então ela fala creche, mas ela trabalha num lugar que cuida de velhos, de pessoas idosas que não tem com quem ficar durante o dia e a família manda para esse local, para eles almoçarem, ter atividades, né? E ela é cuidadora. O que você pode fazer é fazer reiki para eles. Acho que vai ajudar muito eles, sabe? Porque não precisa, assim, não é religião, né? Não é religião, é uma técnica de cura. E vai ser bom para energizar mais ainda, manter eles mais calmos. Pode fazer no começo do dia, no começo da tarde, quando eles forem embora, sabe? Você pede para sua chefe, não sei, falar que você vai introduzir o reiki. Apesar que tem muitos japoneses que não conhecem o reiki. Não é todos que conhecem. Então, mas você fala, aí você vai ter que explicar para ela o que é o reiki, se ela não souber, né? Mas você explica, tá? Vamos lá. Nada. Ela não tá aqui, a pessoa. Mas tem gente que tá fazendo os 21 dias
e fala assim, nossa, hoje eu não senti nada de energia. Fiz todas as posições e não senti nada de energia. Isso é normal? Por que aconteceu isso comigo, né? Aí eu falei que é normal. Tudo que acontece no período de 21 dias é normal. Tem dia que você não sente. Tem dia que você sente muito. Então, todos nós, se for ter um medidor de energia, todos nós, a energia muda a cada dia e alguns a cada instante, né? Então, depende do que ela vive, a energia vai mudando durante o dia. Então, é isso que a gente tem que trabalhar para que a energia da gente continue sempre numa mesma frequência, numa mesmo... É igual você sintoniza o rádio. É como se o rádio mudasse de estação sozinho toda hora. E é a mesma coisa. E aí, o que você faz para manter sintonizado? Se ele muda sozinho, é ver, consertar o rádio ou então prender o botão para que ele não mude sozinho, não é? Então, o que você faz com você? Proferir os 5 princípios. Ajuda muito a manter a nossa energia numa frequência boa, tá? E não sentir nada. Tudo que acontece no período de 21 dias, independente do nível, todos os níveis passam pelo período de 21 dias. Nível 2, novamente pelo período de 21 dias. Nível 3A, novamente, e mestrado também, tá? Então, é uma coisa que a gente passa porque é a acomodação dessa energia em nós. Então, pode trazer realmente alguns sintomas, algumas coisas que a gente vai começar a observar. Interessante é até escrever, principalmente o nível 1, escrever num caderninho, né? Os sintomas que sentiu. Primeiro dia senti isso, segundo, teve gente, não sei se está aqui, mas teve uma pessoa que me falou que o coração quase explodiu. Chegou assim, uma coisa assim, parecia que explodiu o coração, né? Teve uma aluna que falou assim, professora, acho que eu tô com algum problema cardíaco. Eu falei, por quê? Porque eu tive 2 dias um ataque cardíaco e não parava. Eu falei, mas... Aí ela veio falar pra mim. Eu falei, não, eu acho que não é problema de você procurar um cardiologista. É um sintoma dos 21 dias. Aí no outro dia ela me procurou, ela falou, é verdade, eu não sinto mais, tá tudo bem agora. Não vou mais no cardiologista. Assim, é a ansiedade, né? Pessoas muito ansiosas, com problema de ansiedade, acontece isso, né? Acontece essa coisa de, parece que vai explodir, é muito sintoma de pessoa que tem ansiedade. E o importante, o que é de uma aplicação, de uma autoaplicação? É a sua intenção. Sempre falei que a intenção, eu nunca deixo de falar que a intenção é a parte mais importante de uma aplicação do Reiki. Por isso que é importante a gente proferir as palavras corretas dentro do ritual. Isso faz parte de um ritual. A Tieme e a Rita sabem muito bem como eles prezam essa parte de ritual no Japão. Era um barulho ensurdecedor, de tão silencioso que era, sabe? As minhas aplicações, as aplicações que eles faziam, era uma coisa assim, você não podia falar nada, você não podia nem tossir praticamente, porque era uma coisa assim muito respeitada, inclusive para quem estava fazendo. Ninguém falava, ninguém se mexia até. Então, o ritual é muito rigoroso e assim, qualquer prática técnica dentro do Japão, até para o trabalho, é uma coisa assim muito respeitada. E eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas, né? Por exemplo, na intenção, a gente nunca pode colocar a nossa crença. O que eu percebo que as pessoas estão fazendo a intenção
misturada um pouco com as suas crenças. E quando vai fazer em grupo, esquece e começa a falar das suas crenças. E eu acho que a gente não pode, ou a gente faz, até quando a gente está fazendo para nós só, falar de acordo com as palavras que tem que ser faladas, né? De uma forma genérica, de uma forma neutra, não genérica, de uma forma neutra, o mais específico. Primeiro, tem que sempre pedir autorização, não. Autorização. Quando você vai fazer a intenção, você pede aos mestres do Reiki, tá? Isso tem que ser colocado. Depois, para quem você vai pedir? Aos seus mestres espirituais, né? Cada um tem o seu mestre espiritual. Aí a gente, falando de uma forma neutra, a gente pede aos mestres espirituais. Todo mundo tem protetor, todo mundo, em qualquer religião. Então, os nossos protetores e aos nossos anjos da guarda, todo mundo tem. Não é possível que toda religião tem um protetor, tem um anjo da guarda, sabe? Então, se a gente fala só isso, já está englobando tudo, porque é o essencial. Por isso que eu sempre falo, é a mesma coisa desde o dia que eu aprendi. Eu aprendi assim, estou passando para vocês assim. Então, não mudei nada daquilo que eu aprendi. O que eu percebi nas autoaplicações é que as pessoas estão mudando. E mudando, não é tudo que a sua intuição, ela pode mudar, ela não pode mudar tudo. Então, o essencial você tem que falar. Agora, você pode acrescentar, mas não, principalmente quando há várias pessoas, um cliente que você atende, às vezes você não sabe qual é a crença dela, você vai descobrir depois. Então, o que é recomendado? É falar aquilo que eu escrevi na instrução. Vou pedir aos mestres do Reiki, aos nossos mestres espirituais, nossos protetores e anjos da guarda. Não é difícil falar isso. Tem alguma dificuldade? Não tem, porque é o neutro. Eu estou fazendo uma coisa neutra, né? Pode pedir até seres de luz, que é a mesma coisa que protetores ou anjos da guarda, talvez, sabe? Não tem problema, mas não pode pôr mais ninguém ali. Se você tem alguma crença, eu acredito muito na Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, fala sozinha, fala para você, mas não fala para todo mundo e nem fala para o seu cliente, tá? É uma coisa assim, o que pode atrapalhar é quando a pessoa faz sozinha a intenção e quando ela, de tanto fazer aquilo, ela vira um costume que para qualquer pessoa ela vai falar a mesma coisa. Então tem a técnica é essa, é falar isso. Foi assim que eu aprendi, assim que eu passei para vocês e assim eu faço, tá? Então, para a gente trabalhar como terapeuta profissional, a gente tem que ter alguns padrões, tá? Lógico que você vai ter a intuição na aplicação. Na aplicação também não precisa falar nada, porque o que eu percebi, ontem eu falei para Maria Clara que eu acho ela uma meditadora excepcional. Ela é uma pessoa que sabe guiar as pessoas maravilhosamente para uma meditação. Tanto quando eu participei com ela, eu viajei, eu saí da sala do Reiki, eu fui para outro lugar. Então corre o risco de qualquer pessoa que você está aplicando o Reiki, mandando o Reiki, dela sair e ir para outro lugar. Ela não vai ficar ali no Reiki, ela não vai se concentrar. Eu acho assim, não somos nós que guiamos. É simples, é só colocar na cabeça. Eu não dirijo o Reiki. Não é igual uma meditação que você dirige a pessoa para meditar.
O reiki ninguém dirige, todo mundo é um canal onde a energia flui. Ela sabe para onde ela vai. Se você está intencionando na hora da autoaplicação, você fala, olha, vamos pôr a mão no chakra cardíaco, porque aqui vamos aliviar as nossas emoções, nossas tensões. A energia na pessoa não está ali, ela pode estar indo no estômago, que dói muito o estômago dela, você não sabe, e a energia já foi direto para lá. Entenderam? Assim, a intenção da aplicação está lá, você já falou, é para cura. O que é o reiki? A autoaplicação é para cura, equilíbrio e harmonização. Se vocês colocarem isso na cabeça, fica mais fácil de colocar a intenção. É cura, equilíbrio e harmonização do quê? Dos corpos físico, espiritual, emocional e mental. E como? Da forma mais elevada e para o bem maior. Pronto, já está tudo aí, tudo. Tudo que poderia colocar para a pessoa curar, elevar, não precisa. É muito simples e reto, sabe? Quanto mais simples e reto é melhor. Então, o que eu percebo que já estão acrescentando outras coisas, vai chegar no tempo de 1 ano, toda a autoaplicação mudou, todo o envio de reiki à distância mudou. Esse é o perigo. Por isso que quando venho para o Ocidente, o reiki, ele tem assim, criado tantas coisas. Uma menina mesmo, que vende curso na internet, quando ela falou das técnicas, eu fiquei horrorizada. Ela tem 192 técnicas criadas para todos os tipos de doença, de como enviar reiki para cada doença. 192 doenças. Não existe isso. O reiki, ele vai na raiz. Ele vai na dor de cabeça que a pessoa está sentindo, mas uma forma de aliviar o sintoma dessa dor de cabeça. Mas ele vai aonde originou essa dor de cabeça. Porque a dor de cabeça é originada de algum bloqueio, de algum ressentimento, de algum acontecimento. Não é ali, a raiz não está na dor, está em outro lugar. Então, não somos nós que guiamos a energia para a doença. Então, por exemplo, já foi falado por diversos médicos que 70% dos casos de câncer são de origem de fundo emocional, de ressentimento, de mágoas, de tristezas. Ele vai no câncer, no sintoma, onde está acontecendo, para aliviar os sintomas e acelerar o processo de cura. Mas ele vai mais na origem daquilo que originou o câncer. O que é a somatização da doença? É algum bloqueio que você criou no seu espiritual, né? E que vai somatizar de alguma forma no seu corpo físico. É assim que a gente aprende no reiki. Que toda doença é somatizada por alguma coisa que aconteceu no seu corpo espiritual. Às vezes, coisas de antepassados. O caso da Vanúcia. Ela teve nódulos. O nódulo maior foi de 6 centímetros, fazendo reiki ela curou. Mas ela não só curou, ela ressignificou uma coisa que a família dela passa por gerações, que a tataravó, a bisavó, a avó, as tias, as primas. Recentemente ela perdeu uma prima de câncer no seio. São herdados de antepassados, coisas herdadas, às vezes a gente somatiza até doenças de coisas herdadas de antepassados. E que alguém, em algum momento, vai ter que ressignificar para bloquear, para parar esse processo de você passar para os seus descendentes. E ela conseguiu fazer isso.
dentro dela, ela curou a origem para ela. Que isso na linhagem dela não vai mais acontecer, porque se ela curar, ela não vai mais passar. Uma hora ele tem que parar até alguém ressignificar. Então, a gente não cura, a gente não somos nós. E aí há essa confusão das pessoas acharem inocentemente que vão causar um bem-estar, mas você está desobstruindo a energia. De uma certa forma, você está impedindo o fluxo da energia, porque a pessoa começa a pensar naquilo que você está falando e ela não se concentra nela. Que o mais importante numa autoaplicação é a pessoa ter a oportunidade de se concentrar naquela posição, se concentrar no seu eu interior, do que ficar ouvindo, entendeu? Isso atrapalha o fluxo da comunicação, o fluxo da condução, entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode falar, Miriam. Mestra, tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar. Sim. Contigo e com todos. A primeira delas é uma experiência que eu estou tendo desde que eu comecei o nível 2 nas autoaplicações. Todas as vezes que eu estou fazendo em algum ponto onde a energia ela está fluindo mais, está mais ativa, eu tenho um lacrimejar nos olhos muito forte. E não é uma lágrima comum, ela é um pouco mais viçosa, bem mais viscosa até. E às vezes até é difícil de abrir os olhos. Isso vem acontecendo até hoje, né? Eu comecei a observar a frequência disso e eu sinto que cada vez que eu estou trabalhando em um mundo que está ativando mais energia, ou está fazendo alguma limpeza, enfim, o fluxo energético ali é um pouco maior, aí começa essa secreção. Às vezes é tanta que os meus olhos ficam até inchados por um período de tempo e depois passa. Isso eu achei interessante, né, que vem acontecendo sempre nas autoaplicações. Esse é um ponto. Uma outra é que durante o envio de reiki, eu tinha a intenção antes de fazer um reiki programado, acho que era a primeira vez. E eu acabei esquecendo, na hora eu fiz todo o movimento que é necessário. E quando eu estava no quarto ponto, enviando o reiki, eu escutei nítido e claro: faça agora a programação de 1 hora por uma semana. Aí eu fiz, continuei fazendo e fiz ali. Eu não sei se isso procede ou começar a fazer essa programação depois de já ter começado a fazer o envio. Você começou o envio, você tem que terminar o processo. Então, as 8 posições que você tem que fazer, tá? Isso é uma coisa que você tem que colocar, não pode interromper. Se interromper, você tem que começar de novo, entendeu? Isso é praxe, né? Eu não falo regra, mas é uma conduta que a gente tem que seguir, tá? Senão, daqui a pouco, você começa a fazer... aí vou terminar, daqui 1 hora eu volto e continuo. Não, parou, tem que começar de novo. Que é um processo de como a energia flui. Aí, de você ter ouvido isso da programação, eu acho que foi uma intuição que você tem, né? Não sei. Tudo que acontece depende do processo que a pessoa está passando, do grau de evolução que a pessoa tem, sabe? É muito assim, é muito particular
né? Porque cada um tem um processo de evolução, nem todos estão iguais, né? Mesmo que você esteja no nível 2, você pode estar mais evoluída do que uma pessoa que está lá no mestrado, né? Então cada pessoa é diferente, é individual muito esse processo, né? E você tem isso, né? Você sabe que você tem esse lado espiritual muito desenvolvido. E acredito que você ouviu alguma coisa que te guiou. E isso você vai ter, cada vez que você se aplica, cada vez que você treina, quanto mais você treina, quanto mais você faz a aplicação do Reiki, mais a sua intuição vai desenvolvendo. E você pode ter vários insights. Quando você for tratar alguém, você vai, assim, eu digo, cada pessoa é diferente. Então você pode ter 10 pessoas para atender, você vai atender as 10 diferentes. Porque você vai atuar com a sua intuição, né? Então, você vai sentir quando você deve fazer alguma coisa e quando você não deve fazer alguma coisa. E tudo depende da pessoa com quem você está fazendo essa autoaplicação, ou aplicação, ou envio. Então, vai depender dessa conexão, que você tem uma conexão, você faz uma conexão. Quando a gente faz a autoaplicação, quando a gente aplica em alguém pessoalmente, quando a gente envia, é uma conexão que você está tendo com as pessoas, né? E você vai sentir sempre da forma diferente. Tudo é válido, sabe? É isso que eu falo. Vai chegar uma hora, por exemplo, você se tornando mestre, você vai sentir outras coisas. E o que você sentir é sempre a sua intuição. Então siga elas como sentiu, faz. Sempre eu falo isso. A intuição é isso. Sentiu, faz. Para a gente não sair da indicação da nossa alma, sabe? É tudo a indicação da sua alma. Ela sabe o melhor caminho. Tá bom? Bom, gratidão. Gratidão a você. Foi a primeira vez que eu ouvi claro e nítido, assim, uma orientação desse nível, né? E por incrível que pareça, eu estava fazendo um envio para o avôzinho. Ele está passando por um processo muito delicado hoje, e até é por isso que eu não tenho conseguido participar dos envios e ao vivo com todo o grupo. E eu vou pedir assim, essa permissão para a mestra por não estar presente constantemente, porque é justamente o horário que estamos realizando os trabalhos de cura com seu auxílio. Mas eu vou fazer o possível para estar junto sempre que eu puder. Mas agora está sendo bem difícil mesmo, que a parte da tarde a gente está fazendo trabalhos de cura nele. Ele está com um processo bem forte de saúde. Ele está com infecção renal? Sim. Assim, deu como insuficiência crônica terminal. Mas é a idade dele, né, Miriam? Ele tem quantos anos mesmo? Ele está prestes a completar 115 anos. Nossa, Miriam. Nossa, o que ele fez é assim, é a idade dele, sabe? E outra coisa, gente, cuidado quando vocês enviam reiki para uma pessoa que está doente, sabe? Não envie para cura, se Deus permitir, sabe? Porque tanto ele pode, o meu mestre sempre falou isso para mim. Uma vez ele foi chamado para atender uma pessoa que estava em coma. E aí eles queriam que ele fizesse reiki para ele viver, para ele voltar, né? Ele falou, não vou fazer isso. Ele falou, eu só vou para enviar, para passar luz, segurança, amor incondicional para ele, para que se ele tiver que ir, que ele vá da forma mais branda, calma possível, né? Porque a gente pode segurar a pessoa, sabe? De uma certa forma, né? E eu acho que todo trabalho de cura é interessante, mas procurar não prender ele aqui, né?
porque ele vai sentir que ele precisa ficar ainda para ajudar vocês. Ele é um sábio, assim, muito querido, né? Ele já sabendo que ia chegar nesse ponto, então ele já veio nos preparando para quando chegasse esse momento. Então não tem como interferirmos nessa caminhada. Talvez é uma caminhada espiritual que ele precise passar. Pelo porte, ele é um líder espiritual que, se ele quisesse, ele poderia estar fazendo sua própria obra com o apoio da equipe, mas não, é um processo muito lento. Ele tem que passar por toda essa experiência que está tendo hoje para que assim esteja nesse ficar mais um tempo com a gente. Sim. Esse é o momento. Sim. A gente tem que passar porque tem que passar, né? Cada um, às vezes é um processo que você tem que passar até para aceitar o outro lado, sabe? Não sei. Então é uma coisa difícil, né, de falar. A gente não quer, né? A gente não quer. Quem está do lado, que vive junto, não quer, mas é complicado. É complicado. O que podemos fazer é prestar o melhor apoio possível para que ele esteja bem confortável. Sim, sim. E seja o que for, né? O que ele precisar, estamos aí. Sim. E alguma coisinha é possível, sim, a gente fazer alguns banhos, fazer umas massagens. Fazer de uma forma que ele não sofra muito, né? Que passe momentos assim que sejam bons para ele, né? Mas ele tá de parabéns por todo o trabalho que ele fez, com certeza ele vai ser sempre relembrado, né? E vocês vão seguir aquilo que ele ensinou. Gente, ela chama ele de ancião. Não sei se todos conhecem a história desse ancião, ele é da tribo Tupi-Guarani. Ele é Guarani. Era um xamã. Olha lá, é ele atrás. E ele faz assim muitas coisas, a técnica de cura dele também através da imposição das mãos. E ele que indicou a Miriam, né? Ele falou: Miriam, você vai fazer o reiki para continuar, assim, uma técnica, ele não sabia o nome. E você vai conhecer uma pessoa assim. E aí ela disse que me conheceu, né? Então, é linda a história dele, é linda a história dele. Foi direcionada a mestra já há muito tempo, né? E eu acredito que 2 semanas exatas antes de encontrar pessoalmente contigo, eu tinha passado por várias projeções onde eu encontrava mestres. Eu acredito que eram mestres orientais pelas vestimentas, pela forma que dialogava, mas eu não entendia, né? Fui procurar estudar o Qigong, outras coisas, e hoje eu estou entendendo que é um pouquinho conectado, uma coisa tão... É muito conectado. Nossa, pela associação eu estou querendo, uma coisa assim, Qigong é uma técnica que todo mundo tem que aprender, que é muito, muito integrada ao Reiki, muito. Ele fala da energia, ele trabalha a energia da pessoa de uma forma diferente, mas é para ativar essa energia, né? Então, são umas técnicas de exercícios, né, que você faz, né, não é luta, é uma forma, assim, parece o Tai Chi Chuan, muito parecido, porque todas as técnicas orientais são para ativar a energia, sabe? Todas. Essa Qigong é muito próxima do Reiki, muito, muito próxima. Achei muito interessante, muito interessante. Mas gratidão pelo seu... qualquer coisa, fala, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Teve uma que todo mundo me pergunta. Posso atender outras pessoas no nível 1? Não, tá? No nível 1 não pode atender outras pessoas. O máximo que você pode fazer é para sua família. Eu falo sangue do seu sangue. Filha, neto, e olhe lá marido. Depende dele estar com essa conexão com você, sim. Se não tiver, não adianta.
não adianta, sabe? Porque é uma energia muito sutil. Então você não pode atender outras pessoas porque não vai surtir o efeito que tinha que surtir, tá? Pode até você acreditar que sim, mas não tem. É somente a partir do nível 2 que você pode atender outras pessoas. A partir do nível 2 você já é considerado terapeuta de Reiki. Até o nível 1 você é praticante de Reiki, tá? Então, o terapeuta é só a partir do nível 2 que você pode atuar como terapeuta. Então, é uma coisa que tem que colocar isso na cabeça, porque não pode, e você corre o risco de ocorrer o Beyoncé. Beyoncé é muito falado isso no Reiki. O Beyoncé é você assumir, é você trazer para você energia negativa da pessoa e não saber lidar mais com isso depois, tá? Porque você não tem essa energia para bloquear através do Chokurei, dos símbolos, né, que recebe no nível 2, você tem os símbolos para te ajudar a fortalecer para as coisas externas. Se você não tem esses símbolos, você tá assim propenso a atrair energia, assumir energia, problemas de outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante falar. Alguém tem alguma dúvida? Quem tá no nível 1? Sim, mestre. Pode falar, Suzana. Sim, mestre, eu posso perguntar uma coisa? Sim. Então, eu já escolhi a minha caixinha, que eu tinha cá em casa, uma caixinha da família que eu quero aproveitar. Eu só lavei, não se data da sincronização e da purificação dos 21 dias para depois poder desenhar os símbolos, certo? Certo. É isso mesmo. Pronto, eu já lavei, então eu vou reservar, vou guardar, aqui vou para escolher um caderno, achei muito interessante a parte dos folders, eu não sei se vocês conhecem, há aqueles cadernos muito famosos das crianças para tirarem por folhas. Há marcas mais caras e há marcas mais baratas e dá para comprar online. E esses cadernos, agora quando a mestre falou isso das divisões, é muito interessante porque tem várias cores e dá para tirar a folha e pôr a folha e não se precisa deitar a folha fora. Exatamente. E acho que é muito interessante, eu vou procurar também então. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso terminar o caderno para que eu possa substituir por um fichário. Aqui chama fichário. Mestre. Oi. Deixa eu uma pergunta. A questão da técnica do travesseiro, é possível eu fazer essa técnica à distância também? Por exemplo, eu pensei, eu posso enviar essa técnica para minha irmã, por exemplo, que tem muitos processos com insônia, alguma coisa assim. Sim, a partir do nível 3A você pode fazer isso, tá? Perfeito. Do 2 também eu acho que dá para fazer, não tem problema. Pode fazer, porque o 2 você já envia, você não pode pôr um monte de travesseiros, você vai fazer específico para aquele travesseiro daquela pessoa, de uma pessoa. Quem é nível 3A já pode, por exemplo, mandar para a família, para que vá para os travesseiros dessa família, tudo, do 3A em diante. Agora, nível 2 é específico para uma pessoa, tá? Porque a energia não tem tempo nem espaço. E você atinge as pessoas a partir do nível 2, você consegue enviar. Ela pode estar lá no fim do mundo, você vai mandar, não tem problema. Imagine para o travesseiro, sabe? O travesseiro dela, tem que ser o travesseiro de fulano de tal. Bem específico, tá? Na intenção. Eu posso fazer, por exemplo, em uma videoconferência com ela me apresenta. Pode, interessante, interessantíssimo, é isso mesmo, pode. Ótimo, pode sim. Eu pensei se era válido também para fazer o envio à distância através de foto, se era válido também uma foto digital. Então, se é energia, eu acho que... Vai, até para o celular, na mesa, muitas vezes eu prefiro numa mesa radiônica colocar a foto através do celular.
eu ponho a foto da pessoa e faço a mesa, entendeu? Então não tem problema, é igual o reiki também. Minha filha fala, ai mãe, envia reiki, aí eu pego, ponho ela no celular e mando para ela, sabe? Então, é isso, acho que não tem problema isso. Tá? Eu vou fazer esse teste, eu estou mantendo as anotações aqui. Aí eu vou passar já, assim que terminar, eu já passo o PDF no grupo, todo mundo pode baixar, tá bom? Agora, quantas instruções, eu acho que todo mundo tem que ler, sabe? Quem é nível 1, quem é nível 2, 3, mestrado, leia as instruções, vocês vão seguir e é um passo a passo, sabe? É um passo que eu acho que faltava, porque na quarta aula eu faço com os alunos que estão entrando, eu faço a sintonização, depois eu faço o primeiro dia de autoaplicação. E todo mundo fica perdido depois no segundo dia, porque não sabe como vai falar, o que vai falar, e lá eu já vou começar a distribuir para eles. A autoaplicação você faz desse jeito, então ela vai seguindo os passos. Então quando elas vierem para o curso, para a live, elas já vão estar sabendo o que falar, né? Como fazer, e já vai ficar mais fácil todo mundo já seguir essas instruções. As instruções foram feitas para serem seguidas, porque eu quero todo mundo atendendo, fazendo o envio, fazendo a autoaplicação desse jeitinho. Ontem o Joéder, 90% foi muito bom. Alguma coisinha, às vezes ele acho que ele até se perdeu, não sei, posso estar enganada, mas no final só, mas ele foi 99% ele estava perfeito ontem, sabe, no envio de reiki à distância. Não precisa falar, é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Não precisa guiar, ficar guiando, porque vocês não estão guiando a pessoa para uma meditação. Por mais que de repente venha a vontade de falar, não falem. Não falem nada, porque senão vocês estão obstruindo a energia de uma certa forma. A energia, entendam que a energia ela é inteligente, ela não precisa de ser guiada, ela vai aonde precisa. Quando vocês impõem, geralmente eu nunca vi alguém falando em uma aplicação. Então eu tenho que parar esse tipo de forma, porque nós vamos fazer uma coisa que ninguém faz, sabe? É uma coisa assim, daquilo que eu aprendi, as pessoas que trabalham nessa linha, ninguém fala. Então a gente tem que não falar. O importante é falar na intenção. Na intenção, vocês, além daquilo que eu falo para falar, se quiser falar mais coisas, pode até falar. Mas quando chegar nas aplicações, não falem. Deixem a pessoa fazer a sua introspecção de acordo com a posição. Elas vão, cada um é cada um tem um processo, cada um está passando por alguma coisa. Então, deixem elas entrarem em contato com elas mesmas. Não precisa falar nada, tá? Porque não são vocês que estão guiando, e nem por mais que vocês tenham a intenção de ajudar, não é para falar. Eu não reconheço essa técnica se vocês falam. Não é a que eu aprendi, que eu estou passando para vocês, tá? Então não falem durante a aplicação, não precisa dirigir ninguém, porque essa energia vai sozinha onde precisa ir. Cada um ela vai agir de forma diferente, tá? Porque se a gente... Oi? Boa tarde. Me desculpa atrapalhar. Não, pode falar. Tô falando porque ninguém está perguntando. Só para entender, dentro do grupo, quando eu vou fazer autoaplicação, quer dizer que eu só posso dizer primeira posição. Você dizer onde é no rosto, ou você dizer primeira posição e já sei. Você precisa falar porque tem pessoas sempre novas dentro do grupo. Então é importante falar primeira posição no rosto, segunda posição, mão direita no ouvido direito, mão esquerda no ouvido esquerdo.
terceira posição, e assim por diante. É importante falar isso, porque tem pessoas, eu sempre peço para vocês pensarem que sempre vai ter gente nova entrando, né? E vai estar lá e vocês não sabem quem é, né? Ninguém consegue decorar tudo. Eu já consigo um pouco, porque eu já conversei com cada um, mas assim, vocês não. Então, vai aparecer pessoas novas e a gente tem que fazer como se estivesse fazendo a primeira vez com o grupo. Estivesse ensinando, como se estivesse ensinando, certo? Nem o nome dos chakras é para falar? Ah, eu não sei lá, pode falar, mas eu acho que não precisa. Não tem essa prática de vocês falarem, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Que a prática que eu aprendi, que eu passei para vocês, não fala nada, só fala primeira posição. Você pode indicar onde é. Eu falo, quando eu faço a quarta aula, eu falo quinta posição, eu falo colocar as mãos assim, em cima do peito, ou assim. Só que eu peço para colocar assim, porque você já desce com ela pro debaixo do peito, que é no estômago. Eu falo estômago, eu não falo chakra plexo solar, eu não falo. Aí eu falo, desce 2 dedos abaixo do umbigo, dessa forma desce 2 dedos abaixo do umbigo. Aí eu falo na virilha, eu não falo, porque na técnica não fala, senão o quadro estaria escrito, aquele quadro que vocês recebem, da tabela das posições, faria chakra coronário, chakra, lá não tem isso. Ele simplesmente, ele manda colocar as posições no local. Não importa se a pessoa não sabe ou sabe, entendeu? Não, assim, senão vocês vão começar, é a mesma coisa, olha, tá acontecendo essa banalização do reiki. Se eu não brecar isso agora, quando for daqui 2 anos, tá todo mundo falando coisas da cabeça, entendeu? E a gente tem que criar um padrão. Eu aprendi assim, vocês vão passar para os outros assim. Porque a gente não foge, a gente não banaliza, a gente não altera o original, entendeu? É uma forma de a gente manter, vamos observar aquilo que está ali no original e vamos manter esse original. Porque vocês vão ver cada coisa que eu tô vendo que eu fico horrorizada de ver. Horrorizada. Até na autoaplicação, no envio de reiki à distância. Nossa, tem gente que quer ser guru, sabe? Tem um monte de coisas aí. Guru, gente, eu já vi pessoas que vão, mestre que vai só falta ele ir com aquele chapéu na cabeça, mas ele quer ser guru. Ele está criando técnicas assim, tem uns nomes que eu falo, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco nós não vamos ter. E agora que o reiki virou terapeuta de reiki, vai ser terapeuta do quê? Se não vai nem existir mais o reiki, vai ser outro nome, né? Então a gente tem que manter, a gente tem que preservar e manter. Assim, eu acho é uma coisa assim, um compromisso que a gente tem com o mestre Mikao Usui, manter. Você pode atualizar é uma coisa. Na época dele não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha telégrafo, não tinha nada. Era uma coisa pós-guerra, super assim, sem nada, sem recursos. Ele não mudou, as coisas não mudaram. Mudaram o quê? Hoje tem internet. Até o mestre no Japão fala assim, se hoje Mikao Usui estivesse vivo, com certeza ele ia estar usando o Zoom para fazer a sintonização, a autoaplicação. Eu morri de rir, porque hoje o mundo mudou. Hoje nem telefone mais nós não temos, mais aquele telefone fixo da casa. Aqui no Brasil não tem. A maioria das pessoas não tem mais o telefone. É tudo o quadradinho, esse retangular aqui, né? Então, hoje tem a câmera, hoje eu falo com Portugal, hoje eu falo com o Brasil inteiro, né? Então, é outra coisa. Aí a gente tem que atualizar, porque são outras épocas,
né? Mas na época do Mikao Usui, nossa, ele tinha que andar de sinal de fumaça para falar com outra pessoa do outro lado. É bem diferente, mas a gente não pode mudar a técnica. Então tem umas coisas assim acontecendo que a gente não pode ir para esse lado da banalização, de estar mudando uma técnica, né? Então, como não, eu erro, assim, fui eu que errei de não ter colocado essas instruções desde o início, né? Eu assumo o meu erro. Eu sei que agora a gente pode arrumar, né? A gente vai arrumar conduzindo todo mundo para o mesmo procedimento. Então a gente tem que seguir igualmente, sabe? Para não confundir a cabeça daqueles que estão entrando, né? Então eu percebi muita confusão. Então a gente tem que seguir esse padrão. E é uma coisa que eu vou priorizar para isso. Todo mundo tem que estudar aquele papelzinho, faça a cola, faça no... Porque quem vai gerenciar a sala, eu preciso de gente para gerenciar a sala, gente. É fácil, tá na instrução, o gerenciador só vai criar o link. Nem sei se nós vamos manter pelo Google Meet, porque eu não gosto, porque você, quando compartilha uma música, você enche a tela e não vê mais ninguém da sala. Então eu não gosto por causa disso. O Zoom tem o problema dos 40 minutos, o gratuito é só até 40 minutos, né? Esse meu Zoom eu não posso ficar emprestando porque a gente usa para curso, a minha filha usa para curso, então não dá para emprestar esse link do Zoom, tá? Agora, tem o Jitsi, que ele consegue compartilhar só o áudio e é fácil de entrar, é só entrar, colocar o seu nome. E esse negócio, eu acho que tá brecando, tá a tela, porque elas estão pedindo para a pessoa pedir autorização para entrar. Por isso que brecou a sala. Breca para a própria pessoa que cria o link, sabe? Então, a gente não faz isso, deixa todo mundo entrar. Eles vão entrando, eu acho que a gente só mantém esse compromisso. Passou das 6h10, 10 minutos, não dá para entrar. Porque atrapalha o fluxo da energia, atrapalha quem está fazendo, atrapalha quem está dirigindo. Então tem que ter um compromisso de adulto, falar, não vou entrar se já passou das 6h10 ou das 8h10, né? Isso é uma coisa que eu vou exigir que as pessoas façam isso, porque é um compromisso, para não atrapalhar e nem entrar falando, sabe? Atrapalha quem está aplicando, atrapalha quem está fazendo sua autoaplicação, né? E talvez esse JITS é mais fácil, até para eu vi, ele não é difícil, quase que eu ia fazer, mas eu ainda tô com problema, como eu gravo, eu tô com problema de pegar o vídeo depois que eu gravo, né? Então o JITS é só colocar o nome, pedir para participar, aí já entra, pronto, não tem dificuldade. E ele é assim, é mais fácil que o Google Meet. Reiki Shambhala, Conceição, nunca ouvi falar. Sabe, é um nome, eles usam a técnica Reiki e criam outro nome para criar um curso. Eu já vi Reiki Ganesha, eu já vi Reiki... eu vi tanto. Eu sou mestra de Reiki, do Reiki xamânico Amadeus, mas isso, os guaranis, os tupi-guaranis, eles têm uma técnica de cura, que nem a Miriam falou da imposição das mãos. E o Amadeus, ele foi um americano que viveu com os tupis-guaranis no Brasil muitos anos. Aí ele aprendeu essa técnica e pediu permissão se podia divulgar a técnica. Tem todos os símbolos indígenas, sabe? É bem complicado, os símbolos, muitos símbolos, sabe? Mas é uma técnica de cura dos indígenas, que ele deu o nome, por que Reiki? Ele pôs o nome de Reiki, porque é uma técnica de cura através da imposição das mãos. E aí ele pôs xamânico Amadeus, ele até registrou, voltou para os Estados Unidos e divulgou a técnica. E é assim, muito bonito, assim, muito parecido com o Reiki, mas você se conecta com os xamãs, né?
Tanto que na minha sintonização, nossa, foi lindo demais. Eu vi uma fogueira, eu vi o meu animal de poder, sabe? Eu vi, nossa, uma pantera me acompanhou na floresta o tempo todo, até me levar no fogo, né? E vi muito índio, nossa, foi uma coisa surreal. Eu nunca tinha visto, assim, uma coisa dessa, sabe? Eu viver isso mentalmente, né? Foi assim, espiritualmente, né? Foi muito legal, foi muito bonito. Mas tem o reiki Kuan Yin. Ela é muito conhecida aqui no Brasil por Karuna-ki. Eu sou mestre em Karuna-ki. Mas é a deusa da compaixão. Também é uma técnica de imposição de mãos, mas que é muito guiada pela deusa da compaixão, essa Kuan Yin. É Karuna-ki. Todo mundo aqui no Brasil conhece por Karuna-ki. É muito bonito. Também é diferente, mas tudo eles chamam de reiki. Agora, Shambhala eu não sei do que é. Ganesha é do Ganesha, mas eu não sei. O Ganesha não tem isso. O Ganesha é um deus totalmente diferente. As invocações é para realizar desejos, resolver um conflito, um problema, mas não para cura. Eu nunca vi o Ganesha para isso, sabe? Cada um quer criar o que... Daqui a pouco você põe reiki, sei lá. Cada um tem a sua inspiração. Mas a gente está falando do Mikao Usui, no reiki Usui tradicional. Então é uma outra linha, né? Ela que deu origem a todos esses reikis. Nós estamos falando do tradicional, tá? Alguém tem alguma dúvida? A Jane, você queria falar, Jane? Abertura? Tô ouvindo? Eu vou fazer a abertura da sala e é no primeiro. Então, mas você já respondeu algumas dúvidas? Mas eu vou aparecer, eu vou estar na sua sala. E não é difícil, é só você ler a instrução de como gerenciar e você faz de acordo com o que está lá, tá? Se você tiver que corrigir alguém, você corrige, mas não deixa terminar para corrigir. Eu acho que é melhor a gente corrigir do que terminar e criar uma interrogação na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, se alguém esqueceu o banho seco, antes dela começar a primeira posição, você tem que ficar observando no papel. No papel está escrito, observe se a pessoa vai pedir o banho seco, né? Vai fazer o banho seco. Não fez, já foi para a posição, você fala, por favor, vamos interromper, começar de novo, faltou o banho seco, tá? Aí você volta. Eu prefiro que volte do que fazer e depois, sabe, fica aquele negócio, é igual criança, sabe, você tá ensinando, não, errou, volta, sabe, é assim, vamos fazer certinho. Vai chegar uma hora que não vai errar mais, vai estar tão assim, agregado, né, na pessoa, que ela não vai errar mais, tá? Sim. Mas assim, quanto ao aplicativo, é um aplicativo, eu não vou olhar. O Jitsmith eu passo no grupo, procura entrar, é só você, faz um teste, você pode fazer um teste, você põe o nome da reunião e põe participar, aí você entra na sala, sabe? Aí você vai vendo os comandos que tem lá, compartilhar áudio em 3 pontinhos, você aperta os 3 pontinhos, lá tá, compartilhar áudio. Então esse áudio tem que já estar aberto no seu navegador, sabe? Por exemplo, eu tenho o YouTube. Isso, aí você põe meditação. Antes de começar a programar isso, você entra, já deixa aberto a música que você quer. Aí você, quando der que vai compartilhar o áudio, vai aparecer a lista e vai aparecer esse vídeo aberto no seu navegador. É só clicar, ele só compartilha o áudio. Eu compartilho esse link com todo mundo. Você copia, vai no navegador, ali no HT, onde tem a URL,
você copia aquele link e passa para as pessoas. Vai ser sempre assim, jitsi.meet / aí o nome que você deu, entendeu? Mas qualquer dificuldade você me chama. A gente faz um teste, ou tem a Regina também que pode fazer o teste. Porque eu acho ele melhor do que o Google Meet, sabe? É bem melhor. Não, ele fica mais, então você tem que parar. Então quem está gerenciando a sala, já pede para todo mundo parar, para a conversa, para tudo, porque senão vocês vão ficar aí, vai ser muito cansativo. Tem pessoas que não saem por educação, fica na live, né? Então é complicado, então é uma hora, né? Se tiver dúvida, deixa para perguntar para mim ou qualquer coisa assim, tá bom? Mas qualquer coisa tem a Regina tá aqui, mas ela deve estar ocupada porque ela não... Isso, tá? Não é difícil, é facinho, eu fiz, é muito legal. Só tô apanhando para gravar, então é só por isso, tá? Ela tá bloqueando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, mestra, sou eu. Oi, Regina. Só avisar aí pro pessoal, eu tô aqui ouvindo, que eu tô tentadinha, bem folgada, por isso que eu fechei a câmera. Mas o pessoal que vai usar o Jitsi, tranquilo, a gente faz um teste, a gente tem feito um teste, tá? A gente marca o horário, a gente se fala uma com a outra. E o de ontem à noite deu o mesmo problema, até por esse motivo que você mesmo mencionou. Sabe por quê? Eu tava fazendo com a Lúcia. E a autorização, eu tava fazendo um teste com a Lúcia. Nós ficamos a tarde inteira fazendo teste, eu e a Lúcia, né? Só que eu coloquei mesmo para que o aluno pedisse autorização para no momento que pede autorização, o Jitsi começou a me bloquear e a pedir uma senha. E aí os alunos não conseguiam entrar na sala ontem. Por isso que na última hora eu acabei mudando para o Google Meeting melhor, porque a gente fica tentando resolver ali o problema e atrasar o início da nossa live. É só não colocar essa senha. É só não colocar porque eu acho que funciona quando é pago, sabe? Quando é pago essas coisas funcionam bem melhor. Agora quando é gratuito, não. Apesar o Zoom também, o Zoom tanto no gratuito quanto no pago, se você pede para a pessoa pedir autorização, funciona. Mas os outros eu não vi funcionar muito bem. Mas é fácil, é facinho, não é difícil. A única coisa, assim, é importante as instruções, vocês, mesmo quem está no nível 1, imprima tudo, porque uma hora você vai ser nível 2, uma hora você vai poder enviar Reiki à distância. E na auto-aplicação você pode usar essa instrução para fazer a sua auto-aplicação sozinho. E você vai estar atuando de uma forma padrão, né? Sem falar nada, porque às vezes a pessoa não vai. Será que eu preciso falar tanta coisa assim, sabe? Também é um impeditivo para a pessoa, né? Então eu acredito, é só seguir, e gerenciar também é fácil, é só seguir o que tá lá. Tem que corrigir, corrige. Eu prefiro que corrija antes do que esperar passar para depois apontar. Ah, você errou isso, você errou aquilo. Não, a gente tem que fazer, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo estudando juntos. Então, errou, volta, não tem problema, tá? É preferível começar a fazer certo do que fazer errado. E depois ter que ficar, né? A pessoa fica até meio assim, ai, fiz errado, sabe? Coitada, Maria Janete, ontem ela falou tanto na auto-aplicação, que ela depois entrou em contato comigo, mestra, perdão. Eu falei, não, isso acontece e nós estamos aprendendo. Então, às vezes, é melhor a gente já começar a fazer certo do que fazer errado, e por isso eu vou ficar indo em todas as lives. Vai ser um trabalho para mim,
né? Porque às vezes eu estou fazendo outras coisas, mas eu vou, se tiver que fazer a minha live de autoaplicação em vídeo de Reiki à distância novamente, nós vamos fazer, que todo mundo se candidatou, mas quando não tiver ninguém eu vou fazer ela inteira, né? Para todo mundo tá vendo, e tem a gravação do que eu fiz, tá? Tá certo que nesse dia eu esqueci o banho seco, porque eu já vinha de outra live, já com o banho seco feito, mas quando eu fui fazer o envio de Reiki à distância, eu fiz o banho seco, tá? Suzana, você quer falar? Você tá com a mão levantada. Sim, peço desculpa, mas só para fazer mais uma pergunta. Não há nenhum problema em nós fazermos o tratamento das frequências ao mesmo tempo que temos no período dos 21 dias da purificação? Não entendi. Como que é? Você tá no período de 21 dias. E? Não, nós agora, a mestra depois vai marcar Sim. por causa dos 5, vamos marcar. Depois eu posso fazer na mesma o tratamento das frequências binaurais? Não tem problema. Não. Você pode fazer paralelamente. A frequência binaural, ela pode ser usada como você quiser, sabe? Como você quiser não, daquele jeito, na sequência, tá? Sempre obedecendo a sequência e o intervalo, tá? Tem um intervalo. Então, não tem problema você fazer com o Reiki, não, de jeito nenhum, tá? Não. Alguém quer falar? Oi? Posso colocar uma sugestão aqui? Sim. Muito bom até. Uma vez a mestra me orientou que muitas vezes a gente pode estar com alguma dor, por exemplo, dor de cabeça, dor na lombar, alguma coisa assim. E depois de todos os pontos, né, que a gente tem que fazer a autoaplicação, aí a gente terminou todos os pontos, a gente pode colocar a mão onde está doendo. Isso, A exatamente. gente poderia colocar 2 minutinhos extras pra gente, aí fica a critério de cada um, se tiver com uma dor de cabeça, usa esses 2 minutos pra cada um colocar a mão no seu ponto. É possível? Olha, já tem um ponto adicional que foi colocado, dos joelhos e dos pés, né? Esse não faz parte das 8 posições, é um ponto adicional, tá? Quando foi colocado, eu fiquei meio assim, porque quando você faz uma autoaplicação dirigida, eu acho que deve só contemplar as 8 posições, tá? Mas como eu acho que o joelho é a base de tudo, é a base do nosso corpo, é onde sustenta. Eu sempre vi o joelho, inclusive eu dou essa dica, que quando você não pode fazer as 8 posições e você está sentindo a necessidade do Reiki, é você fazer somente no joelho, que ajuda muito. E eu fazia isso. Eu fazia isso quando eu estava num ambiente ruim e eu aproveitava, fazia na minha hora de almoço, eu fazia o gachô de rô mentalmente e colocava as mãos no joelho. E parecia que era a mesma coisa que eu tivesse feito as 8 posições. Não pode substituir, viu, gente? Ele dá uma força que eu ficava até maior, sabe? Sabe quando você parece que você levita assim, sabe? Porque ele dava uma força, eu não sentia mais o peso, né? E ele, como ele é a base do nosso corpo, é onde a gente carrega peso, quem sofre é o joelho, né? Então o joelho é a primeira coisa que começa a doer quando a gente vai ficando mais velho. Então, colocar eu não falei nada, né? Eu acho assim, colocar mais uma posição, sabe? Deixar a critério das pessoas, porque como eu falo para você, o Reiki, ele é inteligente, ele vai aonde precisa. Colocar a mão no lugar é uma coisa psicológica, sabe? Eu pus, vai sarar. Mas não é aqui que está sarando, é onde ela vai reverberando, ela vai até no ponto onde iniciou a dor de cabeça. E não na dor, entendeu? É mais pro fator psicológico. Eu fiz na minha cabeça, então sarou. Mas não foi lá.
foi os outros pontos. Eu não sei qual lugar que estava bloqueado que o reiki agiu e parou a dor de cabeça, tá? Então acho que acrescentar mais 2 minutos vai ficar meio complicado, sabe? Elas vão se perder, vai ser muito difícil isso, tá? Mas eu assim, para todo mundo eu aconselho. Tá com dor de cabeça? Faz as 8 posições, depois põe a mão na dor de cabeça. Tá com dor de barriga? Faz as 8 posições e põe depois onde está doendo. Até para quando a gente for atender alguém, tá? A pessoa, é bom fazer onde está doendo depois. Faz primeiro as posições e depois vai aonde está doendo. Porque senão a pessoa vai falar, nossa, vem aqui para fazer reiki, aí falei que estava com dor de barriga e ela pega e faz em todas as posições, menos na barriga, né? Então faz. É mais um fator psicológico, né? Porque o principal você já fez. Você só vai fazer para atenuar, né? Tá bom? Tudo bem? Então, imprimam os papéis, estudem, nem que for fazer a primeira vez uma colinha, até aprender, façam exatamente como está escrito lá, tá? Quem vai gerenciar tem que ocupar a função de gerenciar a sala, tem que mostrar onde está errando, para consertar já, para não todo mundo fazer errado, sabe? Então é essa a função de cada um. Quem fizer a autoaplicação, fazer, levantar as mãos, ensinar só onde é o ponto e pronto. Não precisa falar mais nada, tá? É uma coisa assim, a gente acaba querendo beneficiar e acaba atrapalhando. Tem pessoas que não têm esse controle da mente, né? Não tem esse treino, sabe? E acaba... Eu mesma, eu saí da sala do reiki e fui para outro planeta. Acho que a Maria Clara falou tão gostoso, tão maravilhoso, que em vez de eu fazer a aplicação do reiki, eu fui fazer uma meditação. Achei lindo, eu adorei. Mas, assim, corre o risco da gente influenciar muitas pessoas, né? Então, procurar não... Fazer direitinho. É como eu aprendi, eu tô passando para vocês, tá bom? É isso.